Pronto. Boa noite, amigos da Conversa Esportiva. Estamos online para mais um programa. Hoje, quinta-feira, repercutindo muito futebol, né? Aliás, a live começa em 0 minutos e 0 segundos. Começou, né? Então vamos tirar isso aqui da tela para não ficar atrapalhando a gente. Boa noite, é isso aí. Hoje falando muito de futebol, Liga dos Campeões, Série A, Série B e também Mundial Feminino de Vôlei. Então, a conversa hoje, como sempre, promete. Não é isso, Renato? Boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Matheus, galera de casa. Boa noite. Tudo certinho com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Aí, Verdão mais perto do título. A previsão que o Palmeiras seja campeão aí na rodada contra o Avaí. Teve estreia do Hendrick hoje, hein? Estreou aí no jogo contra o Curitiba. Verdade. Finalmente. Matheus, boa noite. Boa noite, tchau. Falando em Verdão, Brasileirão e tal, né? Tamo aí, qualquer coisa. Já tá com a camisa do Botafogo, né? Claro. Botafogo Por que será? Botafogo acabou de vencer o Avaí por 2-1 de virada. Bastante assunto aí pra gente comentar. O Mundial de Vôlei tá bem, as meninas estão bem focadas no Mundial, tentando conquistar o título inédito do título mundial de vôlei. Liga dos Campeões, ótimos jogos, resultados surpreendentes também. Tivemos Benfica e Paris Saint-Germain, tivemos Chelsea e Milan. Foram muito bons jogos, então o assunto não vai faltar aqui hoje. Isso aí, assunto não vai faltar. Vamos postar aqui também no nosso Twitter. E você que está assistindo, chama a galera. Boa noite, Elisa, como sempre, participando. E já vou começar falando de Liga dos Campeões, hein? Vamos lá? Rapaziada. Só tá aí, Renatinho. Mais uma semana de excelentes jogos da Liga dos Campeões. E eu queria que vocês falassem pra gente aí sobre os resultados, as surpresas. Vamos começar falando de Benfica e PSG. Sim. Acho que foi um jogo que surpreendeu, né? As previsões não eram de empate, né? Matheus, você que viu o jogo ao vivo, né, aos 90 minutos, o que você achou desse time do PSG? Empatou com o Benfica, tropeçou. Sim, foi um bom jogo. Propostas de duas diferentes, né? Propostas de jogo. O Benfica começou melhor do que o Paris Saint-Germain, tentando sufocar o Paris Saint-Germain, tentando criar algumas dificuldades. É uma estratégia desse novo treinador do Benfica. O David Neres muito bem pela ponta direita, criando algumas oportunidades, fazendo as melhores chances. O Paris Saint-Germain não começou tão bem no jogo, não, meus amigos. Teve bastante dificuldade na criação de jogada, teve bastante dificuldade de tocar a posse de bola, isso por conta da pressão, né? Mas é aquilo, né? Quem não faz, leva. O Benfica teve boas oportunidades no início do jogo, começou sufocante na partida, mas quando entra o trio Eminem, né? Com Eminem, como o pessoal gosta de falar aí, que o Messi, Neymar e Mbappé, ligou os três começaram a tabelar, Neymar, Mbappé para Messi, e Messi abriu o placar aí para o Paris Saint-Germain, um tapa de qualidade, né, mesmo? Um tapa nojento do Messi aí, Messi que ontem anunciou que infelizmente vai ser a última Copa dele esse ano, então para o Corinthians mais para frente. Está cada vez mais motivado nessa temporada, vem jogando bem, quer fazer uma boa Copa também. E a seleção da Argentina está vem mostrando um bom desempenho com o técnico Scaloni. Mas, assim, aos poucos o Paris Saint-Germain conseguiu equilibrar a partida, tentou acalmar o jogo, mas não vinha jogando bem. Teve bastante dificuldade no primeiro tempo. E, infelizmente, aos 41 minutos no primeiro tempo, o Enzo Fernandes, bom jogador argentino, vai estar na Copa do Mundo, um dos melhores jogadores do Benfica nesse jogo, fez um cruzamento e o Danilo acabou marcando um gol contra aí. Foi um golpe duro pro Paris Saint-Germain, que estava tentando entrar no jogo. E no segundo tempo, eu gostei da postura do Paris Saint-Germain, né? O Benfica
recuou um pouco suas linhas, tentou jogar no contra-ataque, e o Paris Saint-Germain não estava satisfeito com o empate, então pressionou o Benfica até o final do jogo, querendo o resultado. E agora os dois estão empatados, né, meus amigos? Estão empatados na liderança, dos dois com 7 pontos aí. Eles vão voltar a se enfrentar na próxima terça-feira, no Parque dos Príncipes, né? Então vamos ver como que vai ser essa partida de volta. A Juventus ganhou contra o Maccabi Haifa aí por 3-1. Foi um resultado muito importante também para a Juventus, já que vinha de 2 derrotas aí. A gente até levou um susto, né? Não esperava também o Juventus perder para o Benfica fazer um início de temporada tão bom, né? É isso, Renato? Sim, com certeza. Para mim, ontem, o jogo do PSG foi o jogo mais difícil do PSG na temporada, porque o campeonato francês é bem abaixo dos outros campeonatos. Então, na primeira vez que o PSG foi testado, teve dificuldade. Gostei muito do time do Benfica ontem, muito mesmo. Me surpreendi, não imaginava que o Benfica estava tão bem. Sim. Agora, o trio do PSG, mas o que faz a diferença. É a qualidade técnica aqui, né? Isso, Matheus, com certeza. Muita qualidade técnica. Os caras são diferenciados. Eu me atrevo a falar, a dizer que sem esses três, o PSG é um time comum e brigaria por uma Europa League. Sim. Polêmico? Não, eu acho que você também, se você tirar Messi, Neymar e Mbappé, você está tirando 3 jogadores top 10 do mundo, né? Também, porra, aí... Se tirar Gabigol, Arrascaeta e Pedro do Flamengo também, o Flamengo é time que vai brigar ali. Meio de tabela. Meio de tabela. Concordam? E o Jack falou aqui, boa noite PSG sendo PSG, calma. É cedo pra falar que o PSG já tá paçocando, né? Mais uma vez. Porque, como o Matheus até falou, vai ter outro jogo ainda, né? A gente chegou na metade da fase de grupos da Champions, né? Não é jogo de volta, eles não estão jogando mata-mata ainda, mas a Champions tem esse formato espelhado, curioso, engraçado, né? Desde sempre tem esse formato. Então agora os times vão repetir as partidas na próxima rodada, não é isso? Sim, exato. Isso, exato. E para Juventus, o melhor resultado é que um dos dois vençam, porque se tiver um empatezinho, a Juventus, mesmo vencendo a sua partida, vai continuar atrás, e aí tanto o PSG como o próprio Benfica, não é, Matheus? Sim. Vão jogar por empate contra a Juventus para se classificarem. E a Juventus tem que melhorar o seu saldo de gols, né? Então é uma partida muito importante para a Juventus para melhorar seu saldo de gols. Pode ser um desempate ali, quem sabe, para a última vaga. Verdade. Sim. Pensando nisso aí, 3-1 ficou pouco? Ficou. Ainda mais jogando em casa. Uhum. Verdade. E nesse jogo, a gente teve a estreia de Maria, né? De Maria que fez 3 assistências aí, sendo importante. E é o vice jogador que tem mais assistências na Liga dos Campeões. Então, assim, de Maria sendo fundamental. Caramba, quer dizer, em um jogo só, ele já é o vice-artilheiro de passes da Champions. Sim. Impressiona bastante, então, né? Sim, com certeza. E a gente falava, né? O início de temporada da Juventus não é tão bom, o trabalho do Allegri não vem agradando o pessoal lá da Itália, os torcedores da Juventus. Então, assim, a Juventus vai ter que matar esse jogo de volta, melhorar seu saldo de gols aí. E vamos ver, né? Verdade, porque o Benfica tá vivíssimo na briga. A Juventus fez seus primeiros 3 pontos no campeonato, né, na Champions. O Benfica e o PSG já tem 9 pontos, então... Desculpa, 7 pontos, então... Sim. 7 pontos, 2 vitórias e agora o empate para cada um, né? Sim. É isso, então... Importante pro PSG. Torcedor da Juventus tem que se preocupar. Não é o melhor time da Juventus dos últimos tempos. É um time bom. Mas a Juventus não começou muito bem a competição. Então o torcedor não está alegre. E o Manchester City, hein? 5-0 no Copenhagen. Avassalador. Haaland fazendo gol pra caramba. 2 gols. Que isso? E quase teve o terceiro, hein? Quase teve mais um hat-trick aí.
Deu até sede. O começo arrasador do Haaland, a máquina de fazer gols. Manchester City muito bem nessa partida. O Copenhague criando bastante oportunidades de gol. O Haaland agora chegou a 19 gols na temporada, 5 gols na Champions League. Então, um começo absurdo do Erling Haaland. Uma pena não estar na Copa também, né? Mas muita coisa. Mas Manchester City muito bem nesse jogo, bastante objetivo. Se isolou na liderança do seu grupo com 9 pontos. E vai sobrar de folga, né? Rolo compressor do Manchester City, que é favoritaço a ganhar a Champions esse ano, hein? Sim. É um passeio, Muito favorito a ganhar a Champions esse ano, o Manchester City. Sim, com certeza. Chegou no time o que faltava, né, Matheus? O Haaland, que é o cara que bota a bola pra dentro da rede. Ah, com certeza. Tá no momento, se posiciona bem e sempre tá no momento certo, né? Eu acho que o estilo de jogo do Guardiola faz bem para ele. E a gente ficava na dúvida se ele ia conseguir se adaptar bem no início. O Guardiola nas entrevistas falou que ele tá se adaptando. Imagina quando se adaptar totalmente, né? Então, a fazer gol, sei lá, a rodo. Então vai ser muito difícil parar o Haaland. É um início muito assustador, assim. Mas a gente sabe também, Matheus, que essa fase da Champions pro City é bem tranquila, é molezinha. Claro, muita gente pode estar achando que o City vai meter 6, 5 todo jogo. Não. A partir das oitavas de final, a coisa vai ficar um pouquinho, deve engrossar um pouquinho pro City. Mas o City é muito favorito para ir com esse time. Já era favorito sem o Haaland. Com o Haaland... Pois é, mas o ex-time do Haaland, o Borussia Dortmund, também fez bonito, né? Ganhou de 4-1 do Sevilha fora de casa. Então, vem sólido na segunda posição o Dortmund e provavelmente vai se classificar em segundo. E o Sevilha vai para a Liga Europa mais uma vez. Sevilha gosta, né? E o treinador caiu, né? O Lopetegui caiu. E quem vai assumir o Sevilha é o São Paulo pela segunda vez. Vamos ver aí, ó. São Paulo, cara. Exatamente. De novo. Lembra que da primeira vez que ele assumiu o Sevilha, ele pediu o Ganso. Paulo Henrique Ganso. Rapaz. Vamos ver como vai ficar. E nos outros 2 jogos, bem interessante que ele teve também, foi Real Madrid 2-1 no Shakhtar Donetsk. Com uma boa atuação a dupla Rodrigo e Vinícius Júnior. Rodrigo jogando muito bem. Verdade, um gol para cada um. Sim. Vinícius Júnior recebeu o passe do Rodrigo. Sim. Bela trocação de passes entre Benzema, Rodrigo e Vinícius Júnior. E eu tô gostando da posição que o Rodrigo vem jogando por dentro, bem centralizado ali no meio campo. E quem sabe pode ser até uma alternativa para o Tite. O Rodrigo ser um substituto do Neymar, né? Durante a Copa. Sim. É uma boa possibilidade também. Verdade, o Renato. Até porque nas últimas Copas, nas últimas competições da seleção, o Neymar se machucou, se ausentou em momentos importantes, né? Então, precisa ter um plano B, né? O Rodrigo tá voando. Eu acredito que ele é nome certo na Copa, assim como o Vinícius Júnior. E é uma opção muito boa para o ataque da seleção brasileira. Sim. Leve, joga muito, corre, não tem medo de chutar pro gol. É um cara muito bom, um excelente jogador. Ele não treme nem com a camisa do Real. Acredito que não vai tremer com a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Ele está preparado. Verdade. Matheus, a gente está vendo os resultados de quarta aí, mas como é que foi na terça-feira? Barcelona 0, Inter 1. Sim, Internacional ganhando. Nesse quarta-feira também tivemos um grande jogo. O Chelsea 3, Milan 0. Sim, Chelsea dominou o Milan no Stamford Bridge por 3-0. Uma partida impecável do Reece James, que fez sua 100ª partida pelo Chelsea. Fez um golaço no segundo gol. Chelsea muito bem em casa, conseguiu sua primeira vitória, já que esparramou ali na sua estreia. Então foi uma vitória importante e convincente
para o Chelsea. Lógico que também o Milan jogou com alguns desfalques importantes, como o Theo Hernandes, o Florenzi também não jogou, então fez falta o time do Milan, mas o Chelsea foi muito superior, fez uma boa partida em casa, então foi uma vitória muito importante, convincente aí do time londrino. Verdade. Matheus, antes então, vamos fazer um convitezinho aqui pra galera já, pela primeira vez no dia. A gente vai falar para vocês outras vezes aí. Mas sábado a gente vai estar reagindo aí ao filme da Netflix, O Time da Redenção, que fala sobre o Dream Team 2.0 dos Estados Unidos, que ganhou as Olimpíadas de 2008. E essa Olimpíada foi muito importante para eles, né, Matheus? Sim. Porque em 2004 eles tinham perdido pela primeira vez em uma competição oficial, então em Olimpíadas, né? Com o time principal, né? Sim. Então vai ser um filme bem legal pra gente assistir. A gente vai rever um dos ídolos também do basquete, foi Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou aí. Então vai ser legal rever esses momentos. E a gente espera vocês, né, pra acompanhar com a gente, porque vai ser bem legal. É isso aí, mas não vai ser aqui nesse canal, né, galera? Não vai ser aqui nesse canal. Então é importante falar pra galera já seguir o nosso outro canal, que é o Conversa Esportiva Reage. Então, @Conversa Esportiva Reage. Vai lá e segue o Conversa Esportiva Reage. Por que a gente não vai fazer nesse canal aqui? A gente vai fazer no Conversa Esportiva Reage. Porque a gente não quer tomar um strike da dona Netflix, né? Que pode derrubar o nosso canal. Então a gente não quer ser derrubado no nosso canal oficial. A gente vai fazer essa brincadeira aí com vocês num outro canal, né? E vamos ver no que dá, né? Mas vai ser muito legal, a gente vai assistir com imagens. Vamos botar imagens Vamos ver com vocês, vamos ver junto esse documentário que estreou hoje no mundo todo. E amanhã a gente vai trazer para vocês com... super fresco, né? Documentário super fresquinho. Então, aí o jogo de terça, Matheus. Sim. Inter ganhou de 1-0. Importante esse resultado porque são os dois times que vão brigar pela segunda posição, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sim. Foi um jogo bem interessante de se ver. Um jogo onde o Barcelona começou melhor que a Inter de Milão. Tentou sufocar a Inter no seu campo de defesa. Mas o Barcelona teve bastante dificuldade em questão de criação no X1 nos seus pontos. A Rafinha foi bem marcado. Teve dificuldade para encontrar o Lewandowski dentro da área. Então, com isso, o Lewandowski pouco apareceu, também pouco criou também, por conta da defesa muito forte, sistema muito forte da Inter. Com isso, a Inter conseguiu equilibrar a partida, teve mais posse de bola, começou a sair no contra-ataque, criou as melhores oportunidades que o Barcelona. O Çalhanoğlu fez um golaço fora da área, sem chance para o Ter Stegen. Então foi um resultado justo. E lembrando que eles vão voltar a se enfrentar também, se não me engano vai ser na quarta-feira no Camp Nou. Então vai ser um jogo importante. Quarta-feira, Camp Nou. Sim. 4 horas da tarde. Barcelona vai ser importante o Barcelona pontuar nesse jogo, já que não foi feliz nessa primeira partida. Ganhar, né, Renato? Pro Barcelona é ganhar, né? É vencer ou vencer. O Barcelona já tá com o sinal amarelo ligado. E se ficar mais um ano fora das oitavas de final da Liga dos Campeões, com o investimento que fez, não é nada legal. É isso aí. Então, vamos falar de Brasileirão? Vamos lá. Vamos passar pro Brasileirão, pra Série A primeiro, depois falar da Série B. Muitos jogos aí aconteceram nessa rodada, né? Todos os jogos já se encerraram da rodada, né? Quarta e quinta, agora acabaram alguns jogos. E vocês querem começar aí por qual jogo? Cara, eu vou falar um pouquinho do jogo de ontem que eu assisti, o Flamengo Internacional. Foi um 0-0 bom de se ver. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Gostei muito da proposta do Internacional, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, fez igual aos outros. Atrasou suas linhas e só se defendeu. Mas no primeiro tempo, o Inter jogou
de igual para igual. Foi melhor do que o Flamengo. Teve 2 oportunidades, mas não foi feliz. E o melhor jogador em campo foi o goleiro do Internacional, na minha opinião. Não, foi até escolhido o melhor em campo o goleiro, né? Exatamente, sim. Então, para mim... E quem, Matheus? Pedro? Pedro Henrique. Pedro Henrique fez uma boa partida, era um dos jogadores mais importantes do Internacional, era o que mais criava. E, lógico, ele cansou no segundo tempo, e quando ele foi substituído, o Inter perdeu o seu jogador importante de criação ali no ataque. Então, com isso, o Mano preferiu recuar suas linhas, ficou se defendendo e perdeu seu poder ofensivo. Mas foi um bom jogo, concordo com o Renato. 2 propostas diferentes de jogo, Flamengo dominante ali no segundo tempo também, sufocando. O que o Gabriel Barbosa falou, só faltou a bola entrar, porque o Flamengo criou bastante oportunidades ali de gol. E o Inter teve a boa atuação de um jovem goleiro, muito bom goleiro, Keller. E muita gente está falando que é novo Keller Navas aí, né, na parada. Ele já deveria ter sido goleiro titular do Inter há muito tempo, porque o Daniel é um frangueiro. Então... Isso. E, meus amigos, depois dessa partida aí, não sei se o Daniel volta não, hein? Volta nada? Não tem como não. Tem como não. Chance zero. Fechou o gol. Exatamente. Agora, um ponto de atenção para o Flamengo que pelo segundo tempo do Inter é o que ele vai pegar contra o Atlético Paranaense. Time que vai tentar marcar muito, tentar sair na transição, no contra-ataque. Então foi um bom teste, não contra o Corinthians, mas o segundo tempo do jogo ontem foi um bom teste. O Flamengo contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Alguns jogadores do Flamengo já estão caindo de rendimento. O Flamengo o Rodinei já voltou ao normal. O Rodinei é brincadeira, irmão. O Rodinei é sacanagem. O encanto acabou. Ô, Renato, o lateral... Você não acha que ele tá com o freio de mão puxado porque já não teve o contrato renovado? Será que não é essa situaçãozinha do Rodinei, cara? Ontem o que tava passando de bola nas costas dele era brincadeira. Eu não queria nem pensar isso não. Por quê? Porque ele não tem clube ainda acertado pro ano que vem. Então, se ele mostrar serviço nesse final, até foi cogitado para a seleção brasileira, isso é uma loucura, né? Mas algumas pessoas cogitaram. Interno. De repente quem cogitou isso é interno. De repente ele sai com a moral lá em cima no final do ano. E aí consegue um contrato aí ainda em algum time da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo que o Dorival Júnior falou, ele vai morrer com um time que ele pegou, que é o Rodinei e o Mateuzinho na reserva. Então, pelo que eu vi, o Varela não teria oportunidade na Copa do Brasil porque ele não está inscrito. E na Libertadores ele não vai colocar. Então é bem provável que só a partir de 2023 o Varela seja titular aí da lateral direita do Flamengo. Até lá a torcida tem que aguentar o Rodinei ou o Mateuzinho. E assim, é preocupante, porque ontem foi uma avenida. E o seu Davi Luiz também está caindo um pouquinho de rendimento. Verdade, Renato. Falando aí dos destaques positivos do Flamengo, a Arrascaeta continuou jogando muito, né? O público não tá atrapalhando ele não, né? Não. Eu acho que ontem, cara, a preocupação... Ele foi discreto nessa parte. Eu não achei não, cara. Ele encontrou o Pedro várias vezes, o negócio é que a bola não entrou. Eu acho que no segundo tempo ele cansou e a preocupação da torcida do Flamengo é que o Arrascaeta tá jogando no seu limite físico. Então, o medo da torcida é ele explodir a qualquer momento. A torcida não tá nem aí se ele vai explodir depois da final da Libertadores. Mas antes das finais da Copa do Brasil... que ele se machuque antes da Copa do Mundo também. E, aliás, o Arrascaeta, infelizmente, como jogadores que jogam no Brasil, vai sofrer na Copa do Mundo. Diferente dos jogadores que jogam na Europa, que vão chegar bem, o Arrascaeta vai chegar quebrado na Copa, cara. Sim. Infelizmente. Sim, exatamente. Infelizmente. Mas ontem o time jogou bem até ali os 40 minutos do segundo tempo. Quando o Gabigol bateu aquele escanteio, ele tentou cruzar, só que a perna não respondia mais, a bola foi rasteira. Dali em diante, os outros 5 minutos, e mais os 6 minutos de acréscimo, os 11 minutos seguintes, ali o time já estava morto. Até aquela bola que o Davi Luiz tentou, o time já estava cansado, no desespero. Vidal não entrou bem ontem, não achei assim
uma boa partida do Vidal. E esses são os pontos de atenção aí pro Flamengo, tanto para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Se bem que o Corinthians também poupou alguns jogadores, não todos, contra o Juventude rebaixado, e o Raul Gustavo, hein? Meu Deus. O Raul Gustavo. O Raul Gustavo é o novo iFood lá de São Paulo, da torcida corintiana. Pô, meu irmão, cara, se der uma bola dessa no pé de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, Gabigol, do Pedro, e aí? Na final da Copa do Brasil, o que acontece? Gol. Caixa. Cara. Ó, Flamengo e Corinthians, Álvaro, para encerrar o Flamengo por aqui. Eles têm que abrir o olho com o G4, porque a rodada foi ótima pro Palmeiras e maravilhosa pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ressurgiu aí. Obrigado pro Botafogo também. Verdade. Isso, mas ele tá falando ali do G4, Matheus. Segura aí. Mas daqui a pouco você vai falar do Botafogo, mas fora o investimento que o Flamengo fez, se o Flamengo cair para uma pré-Libertadores, caso não ganhe Copa do Brasil, nem Libertadores, nenhum nem outro, cara, a cobrança vai ser muito grande. Então, verdade. Tanto Flamengo e Corinthians não podem abandonar o Campeonato Brasileiro de qualquer jeito assim, não. Verdade. Tá? Então, o Atlético ontem ressurgiu. Eu não sei o que vai estar acontecendo com o Atlético Paranaense de coração. Eu não sei se é uma estratégia do Filipão. Não sei se o Atlético Paranaense está jogando mal. Tá escondendo o jogo? Ou tá escondendo o jogo. O Filipão bem mal. Pô, mas aí é um risco, né? É perigoso você esconder o jogo, ficar tanto tempo. A entrevista do Filipão ontem, vocês viram? Respondendo a torcida. Não vi não. Ele que a torcida tá criticando a forma que o time tá jogando, aí ele falou, ó, dessa forma a gente chegou à final da Libertadores e tal, enfim. E ele não tá nem aí. Então eu não sei, cara, isso pode ser aí. E ainda ele falou que falaram que os torcedores não estão felizes, né, com a atuação da equipe. Mas ele falando que ele está feliz. Ele está muito feliz. Ele tá muito Exatamente. Feliz. Isso, foi irônico. Exatamente. Isso é estilo Filipão. Então, é bom o time do Flamengo ficar com as barbas de molho. Porque... E o Fluminense aí, meus amigos? E o Fluminense? Coca-Cola. Dinizismo tá... Acabou o gás? Acabou o gás. O que acontece, né, cara? Foi jogando com o mesmo time a vida o tempo todo, quase não poupava jogadores, né, Matheus? Sim. Não poupava, a gente já alertava isso desde o início da live, desde quando o Fernando Diniz estava num bom momento aí com o Fluminense. Mas o Fluminense estava fazendo até um bom jogo. Tava ganhando de 2-0, né? Sim. Eu não sei se vocês lembram, o Dalpiero chegou a falar lá no início do ano, quando a gente fez o campinho do Campeonato Carioca, e preocupava ele alguns jogadores que o Fluminense estavam trazendo pela que idade, eram superiores a Sim. 30 anos. A média de idade do Fluminense é alta. Sim. Tem pouca rotatividade, como vocês falaram. Tem uma mescla com alguns garotos, mas ontem, por exemplo, o Nino foi mal, vacilou, né? Muito mal. Foi muito mal no jogo. Mais o uma Fábio, vez, hein? vocês acharam que o Fábio no segundo gol falhou? Ou eu tô sendo crítico demais com o Fábio? Cara, ontem eu não achei. Falha. Eu vi o lance algumas vezes, eu confesso que não assisti o jogo, mas eu vi o lance, alguns lances, vi o gol algumas vezes e também fiquei com essa dúvida. Vocês acham que ele falhou? Não, acho que não falei, não. Mas era uma bola. Eu Você acha que era uma bola defensável? defensável? A dúvida, no mínimo, era uma bola defensável. Acho que defensável sim. Acho que concordo com vocês. E vocês acham que o Fluminense pode perder aí a vaguinha no G4? Pode? Acho que vaga de Libertadores não. Mas a vaga do Já G4... tá encaminhada a vaga da Libertadores. Não, da Libertadores vai todo mundo, cara. Mas G4, meu amigo. Uma já é do Palmeiras, então já é G3, esquece. Sim. Aí você tem Internacional, Flamengo, Corinthians, um dos vai ser campeão da Copa do Brasil. Beleza. Mas você tem o próprio Fluminense, como vocês falaram, o Atlético Mineiro chegando aí, ó, babando. O Atlético Paranaense também, que a gente não pode esquecer. Também, mas Atlético Paranaense ou o Flamengo, um dos dois também vai ganhar a Libertadores. Sim. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense ele não pode dar esse Felipe mole, Melo, cara, mais uma vez. Acaba, o Felipe Melo, se aposenta que você tá vai fazendo ter vergonha. Felipe Melo? Tá fazendo vergonha só, cara.
Vai embora do futebol. Mas o engraçado desse jogo, o Fluminense vinha fazendo uma boa partida, mas após o pênalti que o Nino cometeu e o Atlético Goianiense fez o gol, o time do Atlético Goianiense cresceu no jogo. Cresceu, mudou. Sim. Então... Pô, não vamos ficar só falando mal do Fluminense, não. Que jogo do Atlético Goianiense, né? Que ressurgiu das cinzas, agora tem 28 pontos. E que briga boa vai ser pra ver quem não cai, né? Tirando o Juventude que já caiu, os outros ali, tá todo mundo numa briga emboladíssima, né? O Avaí que hoje perdeu, ficou em penúltimo, tem 28 pontos, Avaí ladeira abaixo no campeonato. Atlético Goianiense 28 pontos, Cuiabá 30, Curitiba 31 e Ceará 32. Esses aí estão numa briga, 2 vão se salvar, 3 vão cair, cara. Sim. Pois é, o Atlético Goianiense aí utilizou suas últimas forças. O Atlético Goianiense é aquele moribundo, né, que tá ali prestes à extrema-unção, que, sabe, tem aquela melhora e... Mas meus amigos, nessa reta final, o Atlético Goianiense tá ali tirando seu último gás. Coisa que o Avaí já não tem. Avaí, Curitiba, acho que até mesmo o Cuiabá, são times que já bateram no seu limite. Matheus, hoje o Avaí perdeu pro Botafogo 2-1, perdeu na ressacada, hein? Derrota que pode custar caro pro Avaí, né? Pode custar caro e fez uma vitória que fez muito bem ao Botafogo, subiu 2 posições aí. O único carioca que venceu na rodada, está na 9ª posição, chegando também perto do G8. Não é verdade. Não é verdade. O Vasco também venceu. A gente vai falar daqui a pouco de Série B. Mas uma vitória. Mas a vitória é importante, Botafogo também, que chega ali que pode virar G8 também, né? O América Mineiro tá ali perto. Então, não foi um bom jogo de se ver, tá, meus amigos? Não foi um bom jogo. O Botafogo... Matheus, só vira G8 se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Senão é G7. Isso. Então, mas assim, não foi um bom jogo de se ver. O Botafogo começou melhor na partida, mas infelizmente aos 7, 8 minutos do primeiro tempo, o juiz marcou um pênalti infantil do Júnior Santos. O Bissoli acabou driblando o Júnior Santos e o Júnior Santos acabou botando a mão na bola, estava com o braço aberto ali no chão, e com isso foi marcado um pênalti. Com isso, a Avaí abriu o placar. Muitas faltas, muitos erros de passe no jogo. A gente não teve jogo, não teve grandes emoções assim na partida. O Botafogo no primeiro tempo com bastante dificuldade de criação, de dar o bote no meio campo para tentar sair jogando. O lado direito do Botafogo com o Rafael Júnior Santos também não funcionou, muito mal na partida. Com isso, no segundo tempo, o Luiz Castro fez algumas modificações que melhorou a equipe. Entrou o Vitor Sá no lugar do Júnior Santos e teve uma noite de estreia também, o americano Thiago Montes, que veio da Flórida aí, da academia do John Textor, tentando a sorte no nosso campeonato brasileiro. Até fez umas jogadas interessantes, deu para chamar um pouquinho de atenção. O Botafogo voltou melhor no segundo tempo, sufocando o Avaí, e com isso conseguiu a virada, né? Eu falei para vocês, no jogo contra o Palmeiras, Marçal e Victuesta fizeram muita falta. A equipe do Botafogo voltaram nessa partida e, pelos pés do Marçal, fez o cruzamento e Victor Cuesta empatou a partida de cabeça. Com isso, o Botafogo começou a sufocar mais, criar as melhores oportunidades, e chegou a virada com o Tiquinho Soares, uma sobra ali na área. E depois disso, o Botafogo só controlou a partida, jogou na dele, foi no limite dos erros do Avaí. Então, assim, foi isso o jogo. Não teve muitas emoções, não teve muito pra gente ver de diferente dessa partida, mas Chiquinho tá fazendo muito gol, hein, Matheus? Chiquinho vem entrando bem, vem mostrando um bom rendimento na equipe, vem sendo importante para o Botafogo, faz um bom papel de pivô. Era um jogador que faltava ali no ataque do Botafogo, era das ideias que o Luiz Castro gosta, que propõe, né? O pivô que gosta, e prende o jogo para que os pontos apareçam bem pelas laterais com rapidez. Então ele distribui bem a partida. Então foi uma vitória importante do Botafogo, que chega ali perto do G8, pensando
nos campeonatos internacionais. E o campeonato tá tão achatado, né, meus amigos, que uma vitória do Botafogo já colocou ele em 9º lugar e perto aí de uma zona de Libertadores, né, Matheus? Sim. Exato. O América e São Paulo foi quanto? Foi 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. E vai ter confronto direto. Foi um resultado bom para o Botafogo, porque o América não avançou. E justamente o Botafogo pega o São Paulo no confronto direto. Talvez melhor fosse empate, né? Porque agora o São Paulo também encostou no Botafogo. Sim. Agora, uma... Desculpa, Renato, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta aqui. É a seguinte, você falou e me deu um estalo, que é o seguinte. Você, torcedor do Botafogo, que está assistindo agora aqui a live ao vivo, ou está assistindo esse corte no YouTube, tá? Pro Botafogo chegar na Libertadores com vaga no G8, o Flamengo precisa ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, se o Botafogo terminar em 8º lugar o campeonato. Você prefere ver o Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pro seu time ir pra Libertadores ano que vem? Ou você prefere ficar de fora da Libertadores e ver o rival se ferrar? Matheus, qual é a sua resposta? Olha, claro, né? O Botafogo ele tá focado em sempre sonhar alto em estar nas grandes competições internacionais. Mas se vier a Libertadores, vai ser bom demais. Os torcedores querem. Foi isso que eu perguntei. O Botafogo termina o campeonato em 8º lugar. Você vai torcer pro Flamengo ganhar a Libertadores? Torcendo, o torcedor do Botafogo não torce, né? Mas se pintar uma vaga, com certeza a gente vai aproveitar, né? Eles vão torcer pro Corinthians e o Atlético Paranaense perderem, Álvaro. Você vai torcer pro Atlético Paranaense perder, se for o caso? Não sei. Não pode não, hein? Filipão é seu ídolo. É isso. Não pode. Beleza, galera. Agora, mais algum Mateus, jogo que vocês querem falar aí, destacar? Não, Fala aí, Renato. Só pra fechar aqui do jogo do Botafogo. Sem o barroquismo, o Avaí tá faltando só um tiquinho pra ser rebaixado? Tá faltando. Deu... Precisava trocar de... Vocês acham que era a situação de trocar de treinador quando o Avaí entrou na zona de rebaixamento? Não. Não era, cara. O Barroca não tava fazendo um trabalho ruim, não. E amigos, não se esqueça, o técnico do Avaí é o Lisca. O Lisca tá se queimando. O Lisca é maluco. O Lisca tá se queimando mesmo, Renato. Falou tudo. E com isso... Saiu do São Paulo, saiu do Sport, foi pro Santos odiado. Santos já caiu. Pela torcida do Sport. Aí chegou odiado no Avaí. Agora pelo... Chegou no Avaí e ficou tentando falar bem do Sport. Tá se queimando, cara. A carreira do Lisca tá indo pro espaço, cara, porque se perdeu, infelizmente. Sim. Bom, já que a gente falou de esporte aí, vamos falar da Série B, cara? Porra, vamos falar da Série B que tá pegando fogo, né? Porque... Cadê o torcedor? Cadê o Caio? Cadê o Caio? Pô, eu mandei pro Caio. Glória. Caio não veio hoje. Venceram fora de casa, muito bom. Depois de 8 jogos sem vencer, o Vasco volta a vencer. Fora de casa. Fora de 8 jogos sem vencer fora de casa. Sim. Foi um jogo sofrido, jogo com emoção aí. Mas o Vasco não fez um bom jogo não, hein, meus amigos? 3-2, emocionante, emoção não faltou. Vocês também não sabem faltou que falha teve dos dois lados, aí né? que quase infartaram, né? Quem? Sim. 2 pessoas aí, um amigo meu aí e o outro amigo de vocês aí que tiveram que quase chamar a SAMU, né? Na hora que o Vasco virou o jogo. Mas enfim, foi sofrido, mas venceu. Isso que importa. O que o Vasco precisava era vencer. Agora, Álvaro, sim. Essa última vaga, pelo visto, ninguém tá querendo, né? Porque o Londrina faz jogo duro contra o Vasco e depois entrega. Sampaio Correia ganhou. Sampaio Correia ganhou. Ele ganhou. O Ituano conseguiu um empate ali, valente contra o Cruzeiro, campeão da Série B. Verdade. Cara, então, Renato, tá todo mundo querendo a vaga, cara. Tá todo mundo querendo a vaga. Essa vaga aí tá disputada. Só tinha um pra disputar com o Vasco, que era o Londrina.
Agora, olha só, mas olha só. Outros. Rapaz, mas se o Vasco tem a obrigação, Matheus, de conseguir a vaga. Os outros, eles estão correndo atrás. E se o Vasco perde sábado, o Sport ganha, hein? Aí, crise, né? Porque o próximo jogo já é Vasco Sport. E o ingresso já estão esgotados pro jogo de São Januário, hein? O próximo jogo já é Vasco Sport, não? Acho que não, né? Vasco Novo Horizontino, Vasco Sport é depois. Aliás, lá na Ilha do Retiro. Vasco, né? Sport Vasco. Obrigação do Vasco ganhar esse jogo. Obrigação? Contra o Novo Horizontino? O Vasco não pode tropeçar porque o jogo contra o Sport vai ser pauleiro. E lembrando, se o Ituano tiver chance na última rodada, é Vasco, Ituano lá e Itu. E vocês sabem, né? E Itu tudo é exagerado, tudo é grande. Então significa que o sofrimento do Vasco vai ser grande, vai ser maior. Boa, Renato. Mas os vascaínos agora devem estar pensando. Alex Teixeira, nunca critiquei, hein? Pô, estreou, né? Estreou ontem, né? Estreou agora. Primeiro jogo do Alex Teixeira, né? Finalmente. Terça-feira, aliás, ontem não. Vou falar pra você. Não teve acerto do Jorginho nesse jogo, não. O time ganhou ali naquele vamos que vamos, no embalo, na marra, na vontade, na camisa, com o apoio da torcida, sei lá onde a torcida do Vasco estava, em casa, no bar, seja lá onde for. Porque se dependesse do técnico, não tinha ganho aquele jogo não, mas amigo. Mas eu acho que ele foi corajoso ali, né? Tirou um lateral, colocou um atacante. Mas não tem o que fazer, né, Matheus? Ele tirou o Nenê, se não me engano, colocou o André Santos também. Ele precisava arriscar de qualquer jeito, porque, cara, perdido por um, perdido por outro. Se o Vasco perde aquele jogo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Acho que o Jorginho ia começar já a ser fritado no Vasco. Não ia ser demitido, mas talvez ele ia começar a ser fritado no Vasco. E olha só, Vasco ainda não... Eu acho que depois dessa vitória, o Vasco vai subir. Dá porque moral. A gente sabe que em casa, o Vasco ganha os jogos. E agora o Vasco praticamente precisa só ganhar os jogos em casa. Né? Agora, se perde esse jogo, a situação vai ser muito complicada. E sábado, próximo jogo? Sábado, 6h30 contra o Novo Horizontino, sábado. O Vasco tem a obrigação de vencer contra o Novo Horizontino. Obrigação de vencer. Porque aí pode até pensar em empatar contra o Sport fora de casa. Né? Porque vai manter os 3 pontos de vantagem aí pro Sport. E aí, Sampaio Corrêa e Ituano devem tropeçar no campeonato. Né? Ninguém imagina que Sampaio Corrêa e Ituano agora vão arrancar de só ganhar os jogos. Então, Renato, o Vasco deve chegar nesse último jogo contra o Ituano já na Série A. Porque se chegar contra o Ituano fora de casa, brigando para subir, vai passar sofrimento. Exatamente. Agora, outro time também que está começando a vacilar é o Bahia. Está um pontinho na frente do Vasco, mas tem que ficar ligado também que essa vaga não está garantida do Bahia, não. Verdade. E quem tá treinando o Bahia agora é o Barroca, né? Por exemplo, falando do Barroca. Tivemos a demissão do Anderson Moreira aí. Anderson que acabou se perdendo um pouco também nas ideias. E agora o Barroca vai tentar segurar o Bahia aí no dia 4. O Anderson Moreira foi demitido mesmo com o time do G4, né? A diretoria nem esperou o time sair do G4. Antes que acontecesse, já Esquisito. Futebol brasileiro tem as esquisitices. E no Mineirão o Cruzeiro fez a festa, né? Sim. Cruzeiro campeão. Cabuloso aí de volta. Campeão. Não foi um jogo brilhante do Cruzeiro, mas foi um jogo que ele foi dominante na partida, com muita vontade, criando as melhores oportunidades ali do que o Ituano. E o Ituano foi um adversário que venceu no campeonato, empatou lá em tudo também e empatou no Mineirão. Então, mas enfim, foi uma baita temporada do Cruzeiro, né mesmo? O Pesolano aí, sim. O Pesolano pra mim foi o craque do Cruzeiro. Que achado do Ronaldo. Verdade. Fez bem. Ótimo treinador. Ótimo Cruzeiro. Treinador. Sim. Só tem que se controlar mais assim fora de campo. Pra não ser expulso e fazer as coisas. Até atitudes feias que ele teve contra a arbitragem.
que passou em alguns momentos muito do ponto nessa Série B, Renato, mas realmente como Irmãozinho treinador da Abel. foi um destaque. Ele é um bom treinador, muito bom treinador, e é irmãozinho do Abel Ferreira. Gosta de dar um chilique ali na frente, na frente do campo, ali na beira, ataque com a arbitragem, e muitas vezes isso aí pode deixar o time nervoso, pode não ser legal não, mas acho que pro ano que vem ele já vai estar mais ambientado ao futebol brasileiro, sabe como que a arbitragem aqui no Brasil funciona. Torcemos, né? Torcemos para que ele seja assim. Se não, sim, porque é a um gente bom sabe treinador. o que vai acontecer. Sim. Ele é muito bom treinador. E eu acho que o Cruzeiro no ano que vem, com algumas outras peças nesse time. Mas o Cruzeiro vai ter que contratar. Porque esse time para a Série A é time para brigar só para se manter. Não tem. Não briga por mais nada. Então, acho que o Ronaldo vai contratar aí, de repente, uns 3, 4 jogadores para reforçar esse time do Cruzeiro. Com certeza. Abre o cofre, Ronaldo. Ele Matheus, tem. vamos falar de vôlei. Antes, vamos fazer de novo o convitezinho, né, cara? Sim. Fala aí o que a gente vai fazer sábado, 4 horas da tarde. Então, fãs do Conversa Esportiva, ó, um convite para vocês aí, sabadão, às 4 horas. Não nesse canal, no outro. A gente vai reagir a um filme aí que vai estrear na Netflix, o time da Redenção, sobre a seleção dos Estados Unidos na Olimpíada de 2004. 2008, isso. 2008, é um time dos sonhos com Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James. Então vai ser um filme bem legal pra gente assistir. Pega a sua pipoca aí, seu refrigerante, ou quem sabe uma cerveja. Vocês escolhem. Vem com a gente que vai ser muito legal aí. Boa. Conversa Esportiva Reage, outro canal que a gente criou hoje só pra isso aí. Sim. Então entrem lá no Conversa Esportiva Reage. Vôlei, cara, Mundial, a gente tá vendo aí uma foto das jogadoras do Brasil, mas Passou o carro. Eu quero até botar aqui a tabela, né? Vou até mudar essa imagem aqui pra botar a tabela, enquanto vocês vão falando aí do último jogo do Brasil. Fala pra galera aí como é que o Brasil entrou agora no grupo E, né, o Renato? Explica pra galera que chegou aí no Mundial de Vôlei e tá vendo aí a tabela, o Brasil na segunda fase, né? Explica pra galera. Isso. São grupos de 6 seleções. O Brasil, na primeira fase, se classificou, então passou para um outro grupo, onde os resultados, você leva os resultados do seu grupo para este outro grupo. Então, o Brasil, que fez uma primeira fase muito boa, tivemos aí uma decepção. Acho que a derrota para o Japão, acho que foi a gente chegou a comentar aqui que a defesa do Japão, a seleção japonesa tinha uma boa defesa, mas não acreditava que o Brasil poderia perder esse jogo, não. Mas o Brasil se classificou, tá bem, agora vai em busca aí da classificação, está muito próximo da classificação para as quartas de final. Isso, agora a gente tá vendo agora, aí. Isso, mais 4 seleções de cada grupo. Mais ou menos, né? Oi? Não, tá a imagem da tabela aí, não sei se tá muito boa. Tá boa aí, galera de casa? Acho que tá. Beleza. Eu tô até com a classificação aqui. O Brasil que venceu a Itália, uma das favoritas ao Mundial, né, Matheus? Teve uma atuação também excelente. Sobre o jogo de hoje, cara, foi um passeio. Um jogo treino, né? Cara. Um jogo treino. 25-11, 25-13, 25-15. Cara, o Brasil emendou aí a terceira vitória seguida na competição. A seleção brasileira vem bem. Tem até aqui uns números aqui do jogo, tem uma colinha aqui. As maiores pontuadoras do Brasil foram Carol com 14 pontos e a Pri Daroy com 11. Pontos de saque, o Brasil fez 27 contra 14 de pontos de ataque, perdão. O Brasil fez 27 contra 14 pontos de Porto Rico. E pontos de saque, o Brasil fez 8. Pontos de bloqueio, o Brasil fez 11 pontos contra 4 de Porto Rico. Pontos em erros do adversário. Olha como Porto Rico errou. O Brasil fez 17 pontos em erros de
Porto Rico. Então, um jogo muito tranquilo para o Brasil. O Brasil vai enfrentar amanhã a Holanda. Vai ser um adversário... horas, né? Isso. Vai ser um adversário um pouquinho mais difícil. O Brasil hoje está em segundo lugar, não é, Álvaro? Tá com 17, terceiro. Tá com a tabela agora aí na tela. Vocês estão vendo. Terceiro. Atualizadíssima. O Brasil tem 17 pontos, a China também, mas o Brasil perdeu, no critério de desempate tem menos pontos saldo, né? Que a China. Isso. A gente que perdeu também para a China no confronto direto, mas bem encaminhado uma classificação, né, Renato? Como você falou, Brasil que ganhou da própria Itália, né? O Brasil que ganhou da Itália, que é líder com 19 pontos. E o que vocês podem falar também desse jogo aí, a vitória surpreendente do Brasil contra a Itália. Sim, foi um belo jogo do Brasil, mais uma vez, eu volto a repetir aqui, a Gabi tá jogando muito. Demais, cara, tá jogando muito. Demais. É a capitã do time, né? É a capitã da seleção brasileira, bem, uma boa fase. Foi um jogo bem... A seleção italiana é uma das melhores da competição. Também vem um momento muito bom. Foi um jogo complicado pro Brasil, mas aquela vitória para dar moral, né, Renatinho? Sim. Na verdade, amigos, a derrota para o Japão acendeu um estado de atenção na seleção feminina de vôlei do Brasil, mas essa vitória dá aquela moral contra a Itália, dá aquele equilíbrio. Ganhamos uma das favoritas ao título. Isso mostra que o Brasil está no caminho certo, que o Brasil pode sim brigar mais à frente nesse Mundial, quem sabe, brigar por medalhas em terceiro lugar, brigar pelo pódio. Mas para isso seria interessante para o Brasil terminar essa classificação em primeiro lugar. Para mim, o Brasil hoje tem que fugir essas quartas de final dos Estados Unidos, fugir ali da Sérvia, da Turquia, tentar fugir de um desses adversários. A gente tá vendo outro grupo aí, ô Renatinho. Sim. Sérvia primeira. Sérvia com uma campanha arrasadora, hein? 20 pontos. Exatamente. 7 vitórias, nenhuma derrota. Ganhou, teve um jogo também contra os Estados Unidos, que a Sérvia ganhou também 3-0. Até surpreendente também, né? Se for para apostar, o diretor que gosta de apostas, se fosse para apostar, apostava até nos Estados Unidos, mas que ia se dar mal nessa, porque a Sérvia surpreendeu a todos. Turquia tem 17 pontos e os Estados Unidos hoje é o terceiro. O terceiro vai enfrentar o segundo? Segundo, né? Segundo, né? Seria Estados Unidos contra a China hoje. Isso, e o Brasil hoje está pegando a Turquia. Não é uma Seria um adversário difícil para o Brasil, mas talvez nem tanto contra a Sérvia e Estados Unidos. Mas todo jogo, né? Quando uma seleção chega nessa fase de quartas de final, é porque tem mérito, são seleções qualificadas, então daqui para frente todos os jogos vão ser difíceis. E a gente precisa pensar primeiro já em garantir a classificação, que não está fechada ainda, né, Renato? Claro, exatamente. O Brasil tem 17 pontos, o Japão, que é quinto, tem 15. Se não tivesse perdido para o Japão, a realidade hoje seria outra, né? Mas teve esse tropeço contra o Japão que você falou, e o Brasil joga amanhã contra a Holanda, que está em sexto, mas são as donas da casa. Esse jogo é chave para o Brasil se classificar, né? Sim. Pelo fator donas da casa, a Holanda vai tentar mostrar serviço, vai tentar complicar para o Brasil, mas o Brasil é favorito. Assim como no jogo de sábado também, que vai ser o último jogo dessa... É o último jogo dessa fase? É o último jogo. É o último jogo da fase, não é? Isso. Então, onde o Brasil vai pegar a Bélgica. A seleção brasileira também é bem favorita. Então, ainda pode acontecer, até porque Itália vai pegar a China. Então, ainda pode acontecer do Brasil subir ali uma posição, segundo e quem sabe até primeiro lugar. Mas eu acho que termine aí em segundo lugar essa fase. Mas dá uma moral, né? Com certeza, né? Dá moral para todo mundo. Diminui as chances de você pegar boas seleções diretas também, que o Brasil... Jack, obrigado, galera, que está assistindo aí, né? Sim. Mais uma vez, deixando o convite
Renato, sábado, 4 horas da tarde, reagindo ao filme Time da Redenção. Filmaço aí, documentário que a Netflix está lançando hoje e amanhã a gente já vai botar aí pra vocês. Só que não vai ser nesse canal, vai ser no canal Conversa Esportiva Reage. Conversa Esportiva Reage. E não esqueçam de seguir a gente na Twitch, de se inscrever em nosso canal do YouTube, deixa lá o seu comentário, deixa o seu like, pra gente poder fazer um trabalho melhor aí, sempre evoluindo. Duas informações que eu queria passar, tá? A primeira, eu fiquei devendo na segunda-feira, Fórmula 1, que ia sair o resultado hoje do julgamento, adiou o resultado sobre a análise do teto de gastos de 2021 para segunda-feira, após o GP do Japão. Por que será? Que talvez o Verstappen já teria sido campeão segunda-feira? O que vocês acham? Faz sentido, Renato. E aí é mais fácil para tomar uma decisão? E aí seria uma punição que não ia afetar em nada, né? Sim, pode ser. Para quem quiser assistir, Fórmula 1 tem treino hoje a partir das 23h50, GP do Japão. E o segundo treino livre é na madrugada de sexta-feira, às 2h50 da manhã. Boa! Corrida que vai ser às 2 da manhã, né? Isso, de sábado para domingo, às 2 da manhã. Segundo match point de Max Verstappen. Eu aposto que ele não vai ser campeão nessa prova. Eu acho que vai. Agora acho que vai. Vai dar Ferrari. Agora vai. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Até a próxima.